muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui falamos sobre saúde, longevidade, bem-estar e trazemos muitas dicas para vocês. Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista da Whey e também gerente em uma das lojas da Whey Suplementos. E ao meu lado a minha amiga vai se apresentar. Eu sou a Ellen Kivami, também sou nutricionista e gerente de uma das lojas da Whey Suplementos. E hoje estamos com uma convidada que também é Nutri e vai se apresentar agora. Meu nome é Júlia, sou nutricionista funcional, especializada em saúde da mulher. Também tenho mestrado, aqui na UF em ciências de produtos para a saúde. E tô aqui a convite da Whey pra gente falar um pouquinho, bater um papo sobre saúde da mulher hoje. Júlia, primeiramente seja muito bem-vinda ao Pod Whey. E a primeira coisa de tudo que a gente quer saber foi o que te motivou a ir para a área da saúde da mulher. Na verdade, a gente sempre tem uma história pessoal, Sim. que acaba nos impulsionando a ir atrás de algum tema específico, e comigo não foi diferente. Eu passei por uma história de irregularidade hormonal, menstrual, que me levou a buscar muito sobre isso. Eu tive um diagnóstico de endometriose e acabei indo para essa área de interesse, Principalmente pelo fato de que eu acho muito desconfortável que, às vezes, nós mulheres ouvimos que é normal, é natural, uma cólica, tá tudo bem, não é nada. E a gente precisa aprender a não normalizar esses desconfortos. E eu acho que eu fui muito por esse caminho na minha vida e acabei levando isso pro consultório também. E como que é dentro do consultório essa questão dessas mulheres que chegam relatando muitas cólicas, muitas dores e que normalizam? Como que a alimentação você acha que pode auxiliar essas mulheres? Na verdade, a alimentação, ela faz parte do tratamento, Seja da endometriose, da SOP. Então, o estilo de vida vai englobar a alimentação. E esse estilo de vida faz parte do tratamento de várias questões que estão relacionadas à saúde da mulher. Então, a alimentação, ela vai ter um papel ali coadjuvante, mas, na verdade, muito importante, Claro que a gente tem a qualidade do sono, a atividade física, manejo do estresse, que eu acredito ser uma das partes mais difíceis hoje. Mas a alimentação é um ponto que a gente tem como grande aliada de melhora de sintomas. E aí a gente vai entender o que essa mulher tem de sintoma principal, de queixa que ela vai trazer, e vai começar a direcionar essa alimentação e suplementação para resolver essas queixas individuais. Muito bom. E você não é do Rio, né? Não, eu sou do Espírito Santo. Como que foi essa transição, esse processo? Na verdade, já tem 14 anos que eu moro aqui, Eu vim com 17 para cá. Vim fazer faculdade, na época eu passei na UF, e aí a gente no Espírito Santo tem o hábito, assim, uma cultura forte de sair de lá, porque, na verdade, só tem uma faculdade federal. Então, eu acho que já tem desde o ensino médio que a gente tente outras, E comigo foi assim, meus pais me estimularam muito também a fazer, já tinha um irmão mais velho que fazia faculdade fora também. E aí eu gostava muito de Niterói, vinha passar férias algumas vezes, e aí passei na UF e não tive dúvida para onde eu queria ir. Então, na época eu vim, morei com amigas, Fui conhecendo, na verdade, não conhecia ninguém aqui. E uma coisa foi levando a outra. Depois da faculdade veio o mestrado, depois o mestrado veio a pós, e aí você vai criando vínculo e vai ficando, E aqui estou. Que bom. E como que foi assim o início de tudo? Teve alguma dificuldade pós-faculdade? Como foi para você? Acho que dificuldades a gente sempre enfrenta, E vai enfrentando dificuldades diferentes ao longo do percurso. Eu não tive um grande insight durante o ensino médio, assim, nossa, eu quero ser nutricionista. Eu não tenho essa história do romance da profissão, mas eu me encontrei muito na minha profissão. Então, não foi uma surpresa, mas eu tenho o hábito de decidir, quando eu decido, eu vou. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me interessar muito. Depois da faculdade, eu tinha plena certeza que era a carreira acadêmica que eu queria. E fui diretamente pro mestrado. Sempre fiz iniciação científica, fui pro mestrado. No mestrado, eu vi que, na verdade, não. Não era bem assim, que ali o doutorado começou a ficar uma ideia um pouco mais distante para mim. O meio acadêmico mesmo começou a não me agradar muito. Respeito muito, adoro dar aula, é uma coisa que é o que eu mais sinto falta, na verdade. Mas a carreira acadêmica não me identifiquei muito. E aí foi quando eu, na verdade, entrei para pós de funcional e comecei a atender.
Então, foi quase que uma transição de carreira dentro da minha própria carreira, né? Então, acho que a dificuldade que a gente enfrenta é de repente, ter, assim, achar que vai ser aquilo e não dá pra mudar, e agora que eu tô atendendo isso, eu não posso mudar. Então, é desse poder de adaptabilidade. Acho que a dificuldade pra mim foi entender que dá pra eu ir descobrindo, dá pra eu ir me encontrando ao longo do processo enquanto eu vou vivendo. Eu não preciso ter essa certeza, plena certeza de alguma coisa pra estar ali. Então, eu fui me identificando muito com a área da saúde da mulher ao longo do processo, né? Quando eu me permiti ver outras coisas, quando eu permiti olhar pra mim, eu encontrei essa linha que eu gosto tanto de trabalhar. É muito mais prazeroso, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta de verdade. Você falou que tem saudade de dar aula, mas que, assim, se identifica mais com a questão de atender, né? E esse nicho de saúde da mulher. E hoje seu público é 100% feminino? Não, eu atendo ainda Homens. alguns homens, vem, porque eu acabo trabalhando com esportiva também. Eu tenho um hobby que acabou me levando por esse lado, que é o surf, né? Então, eu tenho legal. ali alguns praticantes do esporte, e aí, como tem homens também, eu atendo, mas 80%, assim, é público feminino. O público feminino vem firme, sabe? Porque você começa também a falar sobre isso, as pessoas se identificam com você por isso, né? Sim. Mas às vezes tem o marido de uma que eu atendo, né? Então acaba tendo um pouquinho do masculino também. E durante a graduação você sempre foi mais voltada para essa área da saúde da mulher, materno-infantil? Zero. Eu era Se descobriu totalmente. totalmente depois. Eu era totalmente a tecnologia de alimentos. Então, Caramba! totalmente. O meu mestrado foi voltado para a área de desenvolvimento de produto. Então, eu trabalhava desenvolvendo um produto, né, que a gente chamava, um meio de desidratação diferente, que é o foam at drying, que a gente forma uma espuma mesmo. E aí a ideia é você conseguir ter um produto final que vai preservar mais as características sensoriais e funcionais daquele alimento, né? Então, como eu falei, é quase que uma transição de carreira dentro da carreira, porque depois eu falei, nossa, não é bem assim, tô começando a sentir falta de pessoas, de atender pessoas e tratar pessoas. Mas o mestrado foi muito importante para mim também, em vários aspectos, assim, comunicação, até mesmo, assim, compostos bioativos, compostos fenólicos, que a gente fala de um jeito um pouco mais abstrato na clínica, isso para mim era o que eu fazia na bancada, né? Na prática, como que a gente isolava, como que a gente identificava, quais compostos fenólicos tinham naquele alimento. Vitamina C, então, assim, eu passei por essa etapa de bancada que me colocou num lugar diferente. Ali, quando eu entrei na pós, eu senti, nossa, tô entendendo aqui tudo isso aqui. Legal. E aí comecei a direcionar esse conhecimento para a prática clínica, né? Que é bem diferente. Não dá para você falar com o paciente de, enfim, compostos fenólicos, ácido gálico, ácido café, que ele não vai entender. Sim. Ele come alimento, né? Então a gente precisa aprender a traduzir isso também. Verdade. Você mencionou que tem endometriose, né? Uhum. Como você descobriu quais os desafios maiores e o que você hoje traz isso para dentro do consultório para ajudar os seus pacientes? Então, foi uma longa trajetória, porque eu desconfio que eu já tinha bastante tempo, e aí foi aquela negligência médica um pouco, no sentido de normalizar a cólica. Então, eu fui uma adolescente que teve muita cólica, e eu reclamava muito disso, e aí, vamos medicar, vamos tomar um anticoncepcional e trata o sintoma, né? Mas nunca fui a fundo para ver se realmente tinha alguma coisa. E aí, quando foi em 2020, 2021, eu começou a intensificar um pouco mais. E aí eu comecei a ter também, hormonalmente falando, aparecer nos exames laboratoriais. Então, no exame de sangue começou alguma coisa estava estranha. E aí foi quando eu mudei de médico, e aí ela falou, ressonância. E aí já estava lá, né, a endometriose. E a parte clínica toda, eu tinha muito essa predominância estrogênica também. E aí a gente começou a tratar, né? Essa médica sabia que eu era nutri, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto ali, tanto da suplementação, tentamos alguns medicamentos, já cheguei a usar hormônio, hoje em dia não uso, é a parte de suplementação mesmo que sustenta, porque depois de tudo isso, a gente fez novamente a ressonância, na imagem não tem mais. Mas a parte clínica, né, que é soberana, eu falo que a clínica é soberana, a gente vai olhar para os sintomas dessa mulher. Então, para mim, foi uma trajetória que reflete no consultório justamente como a frase que eu comecei falando, não normaliza desconforto. Existe uma cólica que assim, pode acontecer? Existe.
mas até que ponto que ela é normal, até que ponto ela é esperada, né? Existe ali uma dor talvez na relação, uma libido que é inexistente, o que tá acontecendo que você tá vendo que não tá tão legal assim? Então eu trago muito isso, essa vivência que eu tive pro consultório, de falar, olha, peraí, não é tão normal assim, dá pra gente melhorar. E eu acho que a mulher que ela tá com mais qualidade de vida, que ela tem libido, que ela tá bem disposta, isso reflete em todas as áreas da saúde. Não é sobre fertilidade só, não é sobre, enfim, quero engravidar, mas é o todo. Essa Sim. mulher, né, confiante no trabalho, essa mulher confiante sendo mãe, essa mulher confiante sendo esposa, namorada, solteira, não interessa, mas ela consegue transparecer isso quando ela tá bem. Então, acho que eu levo muito isso pro consultório. Isso é muito importante. Também é importante trabalhar com outros profissionais que entendem e levam a sério também os sintomas, né? Essa equipe multidisciplinar trabalhando junto também é muito importante. E em alguns casos até psicólogos, né? Ajudam certeza. muito. Você mencionou também sobre suplementação. A gente sabe que cada caso é um caso. Você usa algum suplemento hoje? Uso. Quais suplementos Uso alguns você usa? suplementos. Já, assim, a gente já passei por várias fases, gente. Porque como nutricionista, vocês sabem que às vezes a gente testa na gente Sim. antes de, né? Quase levar 100% das vezes. Cobaia. Exato. Então, nós somos nossas próprias cobaias. Hoje em dia, eu faço uma suplementação mais enxuta mesmo. Eu uso creatina, uso cúrcuma, uso magnésio e uso um mix de vitaminas do complexo B. É isso. Né? Hoje em dia, ela é mais enxutinha. Então, como eu falei, a suplementação, eu acredito muito que ela tem início, meio e fim. Ela é uma estratégia que, mesmo que no fim a gente identifique que vamos repetir porque deu certo, a gente tem que olhar para ela com esse olhar de estratégia e de qual duração que eu vou usar, vale a pena repetir, vale a pena a gente mudar, porque normalmente essa mulher não vem acompanhada de uma coisa só. Não é só uma TPM, não é só uma cólica. Às vezes é uma indisposição, aí às vezes é uma queda de cabelo que nada tem a ver com isso. Sim. Então, a gente vai ciclando as estratégias, assim como a mulher é cíclica também. Sim. Então, se ela é cíclica, por que não ciclar também até mesmo a alimentação? Sim. Que é um pouco da bandeira que eu trago também no consultório, né? Se durante a TPM a gente tem mais vontade de comer doce, se durante a TPM acontecem coisas que não acontecem na fase folicular, por que não usar isso, olhar para isso com carinho e trazer estratégias diferentes para cada fase? Então, eu acho que faz muito sentido, assim, na minha vida. Sim. E eu vejo que faz muito sentido para várias pacientes também que conseguem ter esse olhar, mesmo que no micro, né, nos momentinhos, porque com a vida que a gente leva hoje, nem sempre dá pra gente respeitar essa ciclicidade, né? Sim. A gente tá engolida aí pela produtividade, mas que se a gente consegue ritualizar pequenas coisas, eu acho que flui melhor. E o que você gosta mais de indicar, geralmente? A gente sabe que tem vários ciclos, né? Tem a menstruação, tem a fase do climatério, menopausa, enfim, tem a gestação, mas o que você costuma indicar para os seus pacientes, assim, sei lá, o básico, o top 3, assim? Top 3, vamos lá. É difícil, né? Porque a suplementação é como eu falei. É muito individual. É muito individual e a gente olha para cada queixa. De repente você tem cólica, você tem dor nas mamas. Então, são suplementos diferentes. Mas, de modo geral, acho que mais aparece ômega 3, magnésio. Também é um suplemento que eu gosto muito, principalmente para quem tem, né, essa cólica. Para quem tem também é mais constipada, também é um suplemento que eu gosto bastante. A creatina também, assim, eu acho que para várias áreas, né, da nutrição. Mais ampla de todas, mas né? não tem como a gente não citar. É o suplemento mais estudado hoje, que a gente tem mais evidência. Sim. Então, não tem como a gente não citar a creatina. E para a mulher, né, essa preservação da massa muscular vai ser muito importante. E a creatina tem um papel muito ativo nisso. Então, acho que o top 3, assim, talvez entre aí. Se eu fosse colocar um quarto, aí seria algo mais, numa pegada mais anti-inflamatória, né? Talvez a cúrcuma, resveratrol. Então, acho que vai nessa linha. E existe algum erro, assim, que você acha mais comum as mulheres cometerem quando tentam melhorar essa saúde hormonal sozinhas, sem um acompanhamento? Eu vejo um erro muito grande das mulheres, não só no sentido de regulação hormonal, mas muitas vezes o emagrecimento que está associado, que é medo de comer. Então, elas acham que quanto menos elas comerem, né, mais rápido elas vão emagrecer e vai ser melhor. E, na verdade, a gente tem que entender que a qualidade nutricional é que vai ditar a regra aqui. Exatamente. Né? Então, muitas acabam se assustando, às vezes, com a quantidade que eu coloco ali. Ela fala, nossa, mas isso tudo? Eu falo, isso tudo. Porque é muito diferente um misto quente, que é
pão, manteiga, queijo, e a gente fazer um prato de comida. Às vezes você tá fazendo uma compensação que não faz sentido. Sim. Então, acho que medo de comer. Medo de comer é o principal erro. E o segundo é negligenciar esses sinais que o corpo dá. Então, como eu falei, esse desconforto que muitas vezes a gente cresce ouvindo que, não, só uma cólica, toma um remédio que passa, bota uma bolsinha quente. E a gente vai deixando de lado. Então, não ouvir esses sinais que o corpo dá, porque o corpo dá sinais. Muitos. Muitos. Eu vi uma postagem sua sobre. Na verdade, acho que foi até nos stories. Sobre a questão de jejum fisiológico e jejum intermitente. Sim. Eu achei bem legal trazer pra cá. Uhum. Porque muita gente não entende essa associação. Explica um pouquinho pra gente também. Sim, sim. Na verdade, assim, a gente ouve muito falar do jejum intermitente, né, como uma estratégia, e de fato é uma ótima estratégia para quem se encaixa nela. Então, a gente tem ali jejum de 14, 16 horas, tem gente que prolonga um pouquinho mais, mas normalmente a gente fica ali nas 16 horas. E muita gente não se identifica e acaba achando que precisa fazer um jejum, né? Mas, enfim, o que eu trouxe ali nos stories foi sobre o jejum fisiológico, que é o jejum de 12 horas, que seria o recomendado para todos nós, né, seres humanos. Porque durante esse período que a gente faz esse jejum, que a gente chama de fisiológico, a gente vai ter, de fato, um descanso ali do corpo. Então, para a saúde intestinal, isso faz muito sentido, né, que também está crescendo muito esses sintomas gastrointestinais de desconforto. Porque as pessoas jantam muito tarde e tomam um café também, às vezes, cedo, porque precisam levantar e não dá um intervalo que seja viável ali, né? Acaba só, às vezes, faz um sono de 6, 7 horas, é o período que ela não se alimenta. Então, é tentar resgatar esse hábito de jantar um pouco mais cedo, não é nem de pular refeição aqui, né? A gente não se trata disso. Jantar um pouco mais cedo e favorecer esse ciclo circadiano, né? Então, a gente faz esse jejum de 12 horas, jejum fisiológico, seria mais com o intuito de dar um descanso, então, para a saúde intestinal, isso vai fazer sentido, para reparação muscular e, consequentemente, também para regulação hormonal. E aí, a gente já está falando de hormônios que regulam saciedade, apetite, fome, né? Grelina, leptina. Então, vai fazer sentido para o contexto todo. Então, seria recomendado, eu sempre falo para os pacientes, tenta jantar mais cedo, vamos favorecer esse ciclo circadiano para você conseguir dormir mais cedo também, porque é muito importante, né, o papel do sono nesse momento de reparação celular. Sim. E o emagrecimento feminino tem essas particularidades hormonais, principalmente, né? Como a nutrição pode ajudar a superar esses desafios, como efeito platô, essa dificuldade de ganho de massa muscular. A gente precisa avaliar a mulher, ela de fato vai ter, se a gente for comparar a mulher com o homem, né, chega a ser injusto, porque a gente tem... quando chega a casar, assim, eu já falo, olha, não se compara com ele, porque às vezes o homem faz metade e ele tem o dobro do resultado, né? Exatamente. Chega a ser injusto. Mas a mulher, ela tem essas particularidades que são inevitáveis. Então, é melhor não lutar contra isso e usar isso como aliado. Sim. É o que eu penso. Então, eu sempre falo, existem dificuldades de cada fase, né? A fase menstrual, normalmente a mulher tá mais indisposta, mas existem também potencialidades. Então, vamos olhar para essas potencialidades. É um momento que você tá mais criativa, de repente é um momento que você tá mais introspectiva, pensando, é um momento de planejar, para você executar depois. Então, até o treino eu falo, olha, conversa de repente tem um personal junto, ou não, você tá treinando sozinha, mas vamos juntar essa ideia da ciclicidade com o seu treino também, para você não deixar de estar em movimento, não usar isso de justificativa também, né, gente? Porque é importante que, bom, a gente todo mês vai ciclar. Se você não tá tomando nenhum remédio ou algum medicamento que vai influenciar nisso, você vai ciclar, você vai menstruar, você vai ovular. Então, vamos aprender a lidar com isso. Porque senão você fica sempre 15 dias bem, 15 dias mal. 15 dias bem, ninguém tem resultado, né, sem ter constância. Exatamente. Então, eu costumo trazer muito essa questão das potencialidades e as dificuldades de cada fase, para que a gente consiga otimizar o resultado. Então, bom, durante a fase que está mais indisposta, será que tem algum suplemento? Será que tem algum alimento, alguma estratégia que a gente pode usar que vai te ajudar nisso? Então, falando do jejum especificamente, fase lútea, não é momento de fazer jejum. Talvez não seja o melhor momento. Por quê? A gente tá com mais fome. Aumento do apetite é muito comum antes de menstruar. Como eu vou botar um jejum ali? Faz sentido? Não. Agora, durante a fase folicular, naturalmente estamos mais dispostos. De repente, é o momento de intensificar um pouquinho o treino. É o momento de fazer o jejum 2 a 3 vezes por semana, né? Pensando em emagrecimento. Então, é olhar para essa mulher e pensar,
É o momento disso, não de repente é o momento disso. E eu acho que o feminino, ele fala justamente sobre ter essa sensibilidade, né? Que a gente Sim. às vezes deixa um pouquinho de lado. É. Mas a mulher, o ser feminino, é justamente ter paciência pra agir na hora certa. É muito importante, né, ter esse acompanhamento direcionado. Muitas coisas aqui importantes ela acabou de falar também. E algumas informações na internet, né? Informações nutricionais, Algumas desinformações, desinformações né? acabam atrapalhando, né? Então, assim, a gente traz muito isso também, que é importante um acompanhamento individualizado, porque principalmente as mulheres têm vários. Durante um mês tem vários altos e baixos. Vários ciclos acontecem, mini ciclos, né? Vários. Exato. Meu Deus. E o que você acha aí dessa questão das desinformações na internet? Como que esses pacientes chegam para você no consultório trazendo? O que isso te dificulta? Como que Eu é acho isso? que hoje tem muito ruído, né? A internet, ela traz muito ruído, porque é muita informação. E muitas vezes é informação fora de contexto. Às vezes, até Isso. aquele profissional, ele tá até falando algo que, de repente, se você tivesse um raciocínio mais crítico, não sendo leigo, você conseguiria pescar o que ele tá falando. Só que quando a gente tá num lugar de fala, né, da internet, na exposição, a gente não sabe quem tá ouvindo. Né? E a gente também não sabe quem tá falando. Então, acho que tem que exercitar justamente esse raciocínio crítico de entender que nem tudo que você tá ouvindo, de repente, seja verdade. E de repente não funcione pra você. Às vezes Sim. é verdade, funciona pra um determinado público, pra você não. Então a importância de, né, consultar um profissional ou ter alguém que você pode perguntar, ou também não acreditar em tudo que você vê, é muito importante. Porque senão você começa uma estratégia aqui que você me indicou. E aí a gente tá fazendo, de repente você começa a ouvir ela falar que é melhor tal coisa. Aí você para de fazer essa e começa a fazer essa. E depois você reclama que não tem resultado. Claro, você não ficou fazendo, você não teve constância em nenhuma estratégia. Então eu acho que assim, tem muita informação boa na internet. De fato, eu acredito que é um mundo que está se ampliando e não vai parar de se ampliar. Sim. Só que as pessoas precisam aprender a consumir essa informação. Porque hoje vi um vídeo legal, vou fazer isso. Vi semana que vem um outro vídeo, já parei de fazer o que eu estava fazendo. Então você perde um pouco do critério. E eu acho que isso é muito importante quando se trata de saúde. Né? Ter constância para ter resultado e constância na estratégia certa. Não adianta fazer certo a dieta errada. Né? Então, Exatamente. você fica sem o resultado que você espera, frustrada, porque você tá poxa, eu tô me dedicando, eu tô fazendo, mas amor, você tá fazendo a coisa errada. E Né? fora Então, que mulheres, né? Nós mulheres já temos esse potencial de autocobrança ao extremo, principalmente ao ver coisas na internet e em redes sociais. Então acaba que uma coisa leva a outra e vira aquela bola de neve. com certeza. E assim, não tem como se desvencilhar tanto assim, mas eu acho que vale a pena dar uma respirada e pensar: isso aqui é pra mim? Isso aqui é sobre mim? Sim. Porque de repente é só ruído. É só, assim, Sim. coisas que você acha que você deveria ter, acha que você deveria fazer. E quando você vê, não precisa. Ou nem deve, não cabe na sua vida. Sim. Ou você acha que você quer porque o outro tá tendo, né? Então, acho que a rede social, ela traz um pouco essa ansiedade também. Sim, Então, a demais. ansiedade, né, de querer, às vezes, uma estética que não existe muito. Acho que no consultório também vem muito isso. Ai, eu queria ficar Esse assim. corpo. Eu falei, eu também. Eu falei, eu também queria. Mas a gente não trabalha com isso. Ai, Exato. Assim, a gente não trabalha com o nosso É. corpo. E às vezes a gente vê na rede social o recorte da vida da pessoa, que às vezes não é nem 10%. Exatamente. Porque a gente mostra o que a gente quer na internet. Sim. E você tá vendo aquilo achando que é a realidade. A pessoa, ela vai expor o que ela quer. Ela tá escolhendo. Então, assim, se ela faz algum procedimento, se ela fez alguma cirurgia, você não sabe. E aí você tá achando que ela tá só tomando um suplemento e ela tá tendo aquilo. Aquele Exatamente. corpo seco daquele jeito. E aí você fica naquela utopia, né, de que vai acontecer aquilo e não vai. A individualidade também, Sim. né? Não adianta eu seguir seu mesmo plano alimentar, o da Ellen, que são corpos diferentes, são pessoas diferentes. Com certeza. E dentro do consultório, quais são as principais mudanças que você percebe nas pacientes quando elas começam a entender melhor essa relação com a alimentação? Autoestima. É impressionante, né? Autoestima Essa relação.
A autoestima melhora muito e melhora rápido. Porque às vezes ela fica esperando um resultado de balança ou um resultado de medida. E eu sempre falo, isso aqui, a avaliação física é a última coisa que eu faço na minha consulta. Porque eu quero que ela entenda que a avaliação física, ela tá do lado da melhora do seu intestino, ela tá do lado da melhora do seu sono, ela não é maior do que isso. Sim. Porque às vezes o paciente, ele tá todo feliz, ele chega falando que ele vai no banheiro, e aí agora dorme melhor, aí quando vê que o resultado da balança tá igual, fica triste. Mas a gente aqui não tava super feliz que agora vai ao banheiro e antes não ia. O que aconteceu? Tá disposta pra treinar? Tá vendo definição muscular? Ai, mas eu queria ter perdido 2 quilos. Calma, sabe? Às vezes o corpo também precisa começar a engrenagem girar ali pra ele também ter esse resultado de peso, né? Quando a gente fala de peso, principalmente de composição corporal, porque que não adianta que eu tenho uma linha muito de preservar a massa muscular da mulher, porque depois dos 30 a gente vê que é só ladeira abaixo, né? E aí, bom, se queremos ficar vivas, a gente tem que lidar com isso. Sim. É uma consequência. E eu espero lidar com isso por bastante tempo ainda. Mas a mulher fica frustrada, né? Que às vezes não perde o peso esperado. Mas eu vejo que a autoestima é uma coisa que muda muito, é rápido. A disposição também é algo que a gente nota mais rapidamente, assim. Agora, quando a gente já fala de regulação hormonal, endometriose, a SOP, o próprio ciclo menstrual mais longo ou mais curto, né? Que isso vai querer dizer, talvez, progesterona que tá baixa, demora um pouquinho mais pra gente ver isso na prática. Então eu falo, olha, é uns 2 ciclos, 3 ciclos que você vai começar a ver uma melhora. Então tem que ter paciência. E eu gosto de deixar isso muito claro para que ela tenha paciência para conseguir encarar essa primeira etapa. Mas depois que ela começa a ver que, poxa, nossa, minha disposição tá melhor, eu tô me entendendo mais, já peguei aquele negócio da vontade de doce ali, eu já sei o que eu vou fazer. Ela tem um plano a seguir. E eu acho que isso pra mulher traz uma tranquilidade. Sim. Né? Ela tá entendendo o que tá fazendo, ela tá entendendo o momento que ela tá passando. E aí ela consegue enfrentar melhor a dificuldade. A gente viu também que você tem um grupo, né, de um desafio chamado Ciclos. Como que começou essa ideia? É um grupo só para mulheres? Só para mulheres. De onde surgiu o nome também? Conta um pouquinho pra gente. O nome foi bem intuitivo, né? Porque a gente, na verdade, o desafio, ele surgiu do programa nutricional que eu tenho. Eu tenho esse programa que se chama Programa Ciclos, que é direcionado para mulheres que têm essas questões não só de SOP e endometriose, mas falta de disposição. Essa mulher que quer integrar o ciclo dela na estratégia nutricional, na vida dela, quer entender. E aí eu falo, a mulher às vezes fala, eu tomo anticoncepcional, eu posso participar? Claro. Porque, na verdade, muitas, inclusive, tomam o anticoncepcional, mas falam, nossa, eu sinto TPM. Eu sei o momento que seria, o momento que eu estaria menstruada. Então, assim, eu tenho o programa que é direcionado para essas mulheres. E aí, do programa surgiu a ideia do desafio, que tá acontecendo ainda, na verdade. A gente vai acabar sexta-feira agora, antes do carnaval. Que foi com essa ideia de vamos viver 28 dias juntas e entender o que seria um ciclo. Então, dentro do desafio, a gente exercita vários pilares, né? Que eu chamo de pilares ali. A gente tem temas semanais que vão trazer tanto essa parte da alimentação, mas também de integrar essa ciclicidade. Então, ontem, por exemplo, que eu falei do jejum, eu já direcionei, olha, vamos todo mundo fazer o jejum fisiológico, mas quem tá nessa fase X, é o momento da gente tentar fazer um jejum de 14 horas, de 16 talvez. Então, eu vou trazendo esses momentos, né, de criação de consciência mesmo. Então, no grupo, a gente tá ali para vivenciar esses 28 dias. Claro que algumas têm um ciclo mais longo, umas têm um ciclo mais curto, mas a gente precisa escolher um período, né? Sim. Então, 4 semanas é justamente um tempo bem legal pra gente começar a exercitar e entender essas nuances, essas diferenças que tem de determinado momento pro outro. Então, o desafio tá sendo bem, bem legal, assim, de vencer com as meninas. É bom que uma acaba incentivando a outra também, né? Impulsionando. E em breve teremos outros. Teremos outros. Na verdade, esse foi meio temático, assim, né? Porque carnaval, gente. Sim. E aí eu sempre falo para pacientes, eu falo, olha, não é para enlouquecer no projeto verão, no projeto carnaval, no projeto noiva, mas se isso te impulsiona a começar algo melhor para você, por que não utilizar dessa energia que tá surgindo, né? Então, 28 dias antes do carnaval, que a gente iniciou, justamente com a ideia de terminar sexta-feira, né? Com esse gás aí de pré-carnaval, mas a ideia é que a gente faça outros ao longo do ano, né? Porque
A ideia é trazer mulheres para também vivenciarem essa prática e esse conhecimento, que eu acho que ainda é um pouco mal falado, sabe? Sim. Dessa ideia de talvez ciclar estratégia, dá pra gente fazer coisas diferentes. Então, esse é o objetivo do ano. Vai além de alimentação, né? Com Tem estilo, certeza. qualidade de vida. Então sigam a Júlia, acompanhem, que em breve teremos mais Teremos mais desafios. desafio. Pode acompanhar lá no Instagram, que eu sempre coloco as informações por lá. Normalmente faço as inscrições, né, alguns dias antes, e aí a gente dá início. E tem algum caso específico que você queira trazer pra gente de superação? Tanto pessoal ou então de algum paciente? É difícil essa, eu acho assim. São Pessoal, vários. eu acho que eu posso compartilhar que, assim, quando a gente afasta um pouco esse ruído e você se permite de fato ouvir com humildade. Eu acho que isso é um ponto importante também, que às vezes a gente ouve falar e fala, funcionou pra ela, porque ela tem tal coisa na família fácil, ou então ela tem ajuda, alguém cozinha pra ela. Então, acho que com humildade você ouvir e ir levando pra sua vida o que faz sentido pra você. O que não faz, você deixa de lado. Porque senão a gente fica achando que precisa fazer tudo e fica frustrada e não consegue fazer nada. Sim. Então, eu acho que ter humildade para ouvir é um ponto que na minha vida fez muita diferença. E não ter essa ansiedade de querer colocar tudo de uma vez. Acho que a mulher adoece porque ela quer fazer tudo de uma vez. Sim. Né? E a gente quer dar conta, a gente não quer pedir ajuda. É difícil pra gente pedir ajuda. Aceitar ajuda também não é fácil. Então, acho que é sobre dar esses passinhos pra trás de, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Assim, por que eu tô nessa correria? Eu vou pra onde? Sim, Vai pro normalizar céu, um né? pouco de descanso, né? Porque a Exato. gente vive Exato. numa rotina loucura. insana. Normalizar o descanso, aprender a falar não. Então, quando a gente vai pra Exatamente. linha, inclusive de outras medicinas, assim, né? A gente vê que a mulher que não sabe falar não, ela desenvolve alguns tipos de doença mais específicas. A mulher Sim. que passa por não, que eu digo, não pra ela mesma, ela não consegue falar não, assim, tô precisando descansar e não se permite. Sim. Não consegue falar não pro outro, então ela começa a se diminuir pra caber nos lugares. Então, muitas vezes essa mulher aparece com candidíase de repetição. Sim, somatiza. Somatiza, porque você não tá conseguindo colocar limite em alguma coisa. E vai manifestar. impactar, Vai manifestar. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco sobre isso, da gente acalmar, respirar fundo e ver onde que eu tô, onde eu quero estar, onde me cabe. Né? E sobre pacientes, assim, tem algumas histórias bem interessantes, mas eu acho que vai de encontro a isso que eu falei, né? Da paciente que se permite se escutar mais. Sim. Então ela começa a ver que, nossa, sem disposição aqui, eu preciso olhar para isso. E aí ela vai integrando, e como eu falei, a mulher ela reflete, ela faz assim, né? Parece que abre um guarda-chuva, porque são vários aspectos da vida que vão começando a se organizar quando ela decide se organizar. Sim. Então não tem jeito, reflete no casamento, reflete na vida profissional, né? Então eu acho que quando essa mulher se permite olhar para si, acho que no consultório é o que eu mais traria assim de superação, porque não é fácil para a mulher, né? Sim. Parece algo simples, se priorizar. Verdade. Além de toda a questão hormonal que a gente tem que lidar, ainda tem os desafios da vida. Exato. Né? Que fazem parte, né? Faz parte. Fazem A parte. gente só precisa se permitir também. E por falar nisso, você tem hobbies, né? Você mencionou até sobre o surf. Uhum. Gosta muito do mar, essa conexão com a atividade física, a dança. Uhum. Fala um pouquinho como que impacta no seu bem-estar, né, Júlia? A Nossa. dança, o jazz, né? É. O surf e pilates também? Isso, Pilates. Gente, agora a gente já fica mais umas 3 horas falando de... falando de hobbies. Assim, quem me conhece fala, Júlia, você é igual criança, porque cada ano eu tento um negócio novo e aí às vezes eu não quero abrir mão do outro. Então eu comecei a surfar, eu sempre tive vontade de surfar, mas criança, meu irmão surfava, meu irmão é mais velho, ele surfava, mas eu tinha vergonha, aquele ambiente mais masculino também, né? E aí acabei não indo. E aí, isso no Espírito Santo. Quando eu vim aqui pro Rio, eu tinha uns 23, eu acho, quando eu falei, não, eu vou fazer uma aula. Vou fazer uma aula. E aí eu fiz uma aula de surf e as coisas foram fluindo muito, assim. Eu sempre gostei muito do mar, mas o surf, assim, pra mim é um momento de terapia mesmo. Mesmo. O mar ensina muito. E cada vez que eu entro, eu falo, o que você vai me ensinar hoje?
Porque alguma coisinha você sai dali diferente, né? Então, eu acho que o mar ensina a gente a fluir mais, deixar fluir. Momento, né? Então, tem momento de entrar. No surf, antes de entrar, você vai olhar para o mar. Onde que eu vou entrar? Onde eu vou sair? Ou então, de aprender limite também. Muitas vezes, já olhei e pensei, não dá pra mim não hoje. Dá pra eu entrar não, que eu tô com medo. E tudo bem. E tudo bem tá com medo. Tem dia que você vai superar esse medo e você vai enfrentar. E tem dia que você vai falar, ainda não tá na minha vez. Então, o surf tem muito esse lugar especial pra mim. Não só de esporte, né? De atividade física. Mas de me conectar com a natureza, comigo. Então, assim, eu sempre penso, surf, quem surfa sabe. É um perrengue. Surfar não é assim, eu vou ali treinar. Aí vai acordar cedo, levar a prancha molhada, aí areia, aí troca de roupa, aí meio caótico. Mas eu penso, o surf é uma coisa minha. Eu que tenho que levantar e fazer, e é importante pra mim. Então, o surf tem um lugar especial. A dança foi algo muito curioso, assim, porque foi ano passado, eu fui fazer uma experimental nessa vibe, né, de inquietude. Eu falei, vou fazer uma aula experimental de jazz, porque eu sou uma pessoa mais rígida, virginiana, né, gente? Rígida e certinha e tudo mais, e eu acho que a dança, ela ensina um pouco a fluidez. E eu queria uma atividade que não fosse, assim, como atividade física, né? Eu queria algo que fosse, de fato, um hobby. E aí eu fui fazer aula de dança, e a Carol, responsável por ter continuado, né? Que foi a professora que, assim, maravilhosa a aula dela. E aí eu falei, Carol, não vai ter jeito, vou ter que ficar, né? Que saco. Mais Mais uma uma coisa. coisa. Mais uma coisa. E aí, o ano passado, eu fiz durante o ano todo. E na minha turma é jazz adulto, né? Só que as meninas são mais novas. E aí, no final do ano, não, vamos fazer a apresentação. Eu falei, gente, apresentação? Apresentação, já tenho 31, não faz sentido tanto assim. Não, você vai fazer, gente. Fiz a primeira apresentação. Ah, que linda. No dia 31, e foi incrível, assim, acho que mostra também que é sempre tempo, e é pra você sim. Eu sempre achei que eu não tinha, eu não levo jeito, eu não sei fazer esses movimentos leves e fluidos. Ué, faz do seu jeito. Sim. Faz mais ou menos, daqui a pouco a gente vai aprendendo, é um processo, né? Então, vai fazer um ano que eu entrei, fez agora em fevereiro, e tá também ocupando um lugar muito especial pra mim o jazz, porque é um momento de fato, você deixar fluir, de deixar aparecer. Eu acho que tem uma conexão com a feminilidade também, Sim. né? Que é fácil hoje, com a vida que a gente leva, deixar isso um pouco de lado. Porque você é cobrada de ser produtiva, você é cobrada de ser resolutiva, de ser rápida. E então o jazz entra pra mim como essa uma horinha de tô aqui brincando, tô aqui me divertindo, é sobre se divertir. E eu quero ter esse momento de diversão na minha vida também. Então tá sendo muito bom. Ai, que legal, né? Muito, muito E o bacana. Pilates? Eu amo Pilates. Gente, o Pilates, eu não vivo sem. Eu não vivo sem. O Pilates, aí a responsável é minha mãe, né? Porque eu comecei a fazer aos 16 para 17, porque eu sentia muita dor nas costas, a postura é muito ruim. E aí é aquela época do terceiro ano que você começa a ficar mais, assim, debruçada sobre os estudos. E eu sentia, de fato, muita dor na cervical. Aí minha mãe, na época, fazia Pilates e falou, não, vamos fazer também. E aí eu fiz lá no Espírito Santo, e quando eu me mudei pra cá, eu lembro que antes da faculdade eu já tava matriculada no Pilates. E eu faço com a mesma pessoa esses 14 anos que eu moro em Niterói. Caramba, que Caramba, legal, muito né? legal. E me salva, assim, de todas essas invenções que eu faço, sabe? Porque o surf, antes do surf era canoa havaiana, e aí vai indo, né? Vai mudando. Aí a Ju, que é a fisioterapeuta do Pilates, ela fala, não, agora a gente é só prevenir lesão, né? A gente tá só cuidando pra fortalecimento. Mas eu sou apaixonada pelo Pilates. É engraçado que eu também fiz Pilates por um bom tempo. Hoje eu não. Atualmente eu não tô fazendo, mas assim, não significa que eu não volte. E muita gente acha que o Pilates é aquela coisa parada, chata, que é simples. E é algo bem complexo. Sim, né? sim. E é difícil, algumas coisas são bem difíceis, né? Olha, eu convido todo mundo a fazer uma aula com a Ju, que vai assim, vocês vão mudar a concepção de vocês sobre o que é Pilates, porque é bem puxado, eu sinto, e é bem dinâmico, né? Você não tem, é uma dinâmica diferente da musculação, que assim, aí a gente vai entrar no papo que é inegociável a musculação, tá, gente? É pra fazer Pilates, pra fazer jazz, surf, mas também é pra treinar. Você também faz musculação? Não, porque precisa, né? Quando a gente fala de hipertrofia, de ganho de massa muscular, manutenção da massa muscular também. O treino, ele é soberano, tem que existir. A gente não já entendeu isso nesse momento, né, Sim. pessoal? Então,
As outras atividades, claro que para quem pode fazer, eu gosto muito de estar em movimento, isso é uma parte muito importante da minha vida, mas também respeitar limites, né? Eu já tive uma fase de perder um pouco a linha nisso. Então, assim, você acaba, tô ansiosa, vou treinar, tô não sei o quê. Não, não, gente, Sim, não, vamos olhar respeitar pra o saúde nosso mental. momento. Porque senão você acaba se machucando. Mas o treino é super importante. E o Pilates, ele vem pra mim também como uma constância, que é algo que eu acho que eu faço na minha vida, assim, por muitos anos. É a atividade que eu faço por mais tempo. E ela traz muita consciência corporal, né? Então, você não tem essa repetição igual é na musculação. É 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. Não, Pilates você faz 15 vezes, é o próximo exercício. Então, em uma hora você faz muita coisa. Você trabalha o corpo todo. Então, o alongamento também, eu acho que é uma parte de flexibilidade muito importante do Pilates. Que eu vejo uma galera negligenciando isso e daqui a pouco não vai conseguir amarrar o tênis, entendeu? Sozinho. É isso aí. Então, mobilidade é importante sim, gente. É importante. Verdade. E cozinhar também está numa das suas paixões, né? Com certeza. Faz Tem alguma parte. receita favorita? Nossa, gente, muitas. Acho que atualmente os pacientes estão até sabendo que tá sendo a mais da vez é o frappuccino proteico. Olha. Porque assim, eu amo café. Só que neste Ai, calor, vamos né? nem Todas, comentar né? sobre. Todas. Mas nesse calor que tá fazendo, a gente tá tendo que adaptar, Sim. né? Então, fazer um cafezinho gelado, proteico, tá caindo super bem. Tá na dieta de todo mundo agora. Ah, legal. Porque realmente, eu acho que tá sendo o favorito da vez, assim. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu também gosto de trazer a praticidade. Sim. Porque no dia a dia nem sempre a gente consegue, né, Verdade. dispor de um MasterChef. Então, é sobre dar o melhor naquele dia, né? Sim. Às vezes sai um omelete, às vezes sai um risoto maravilhoso. Sim, então, sim. Tem acho que muitos é pacientes isso. que gostam muito de cozinhar também e que não tem essa questão do tempo hábil pra estar ali na cozinha, né? Sim. Realmente é muito legal essa questão de receitas mais práticas e a gente quer a receita do frappuccino, né, amiga? Ai, gente, pode deixar. Vou passar pra vocês. Tem no Instagram também lá, vocês vão encontrar, legal. já tá filmado. Mas legal, é algo bom. que volta e meia aparece lá, porque eu vejo que os pacientes também estão gostando muito, então acaba repostando e aí pede receita de novo, a gente bota de novo. Porque tá fazendo sucesso, é o da vez. O papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao fim. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem ou um conselho, talvez, para as mulheres com relação à saúde mesmo, em relação à alimentação. O que você diria para essas mulheres hoje que querem se cuidar, que desejam se cuidar? Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que o melhor momento é agora. Então, tá tudo bem se você tá com 30, 40, 50 e até hoje, de repente, não olhou pra isso com carinho, dá tempo. Eu acho que é o principal. A mulher tem essa ânsia de, né, vamos, não deu, nossa, não é mais pra mim, não dá mais tempo. As mulheres então começam o climatério, tem essa dificuldade e dá tempo. Se dá tempo de piorar, dá tempo de melhorar, né? Então, vamos olhar pra isso com mais carinho. E esse é o segundo recado, né? Se olhe com mais carinho, se dê a possibilidade, se cuide, porque uma mulher que se cuida, ela é uma mãe que consegue cuidar melhor da casa. Quando a mulher desmorona, a casa desmorona, né? Sim. Então, eu tô falando aqui nesse contexto de mãe, de esposa, mas você sozinha também, no sentido de entregar o melhor pros seus amigos, pra sua família, pros seus pais. Você precisa estar bem. Então, você tem que se dar essa oportunidade de se olhar como primeira pessoa Sim. dessa história, né? Pra então conseguir cuidar das outras pessoas. É como a máscara de oxigênio do avião. Primeiro você coloca em você, depois você ajuda o outro. E a mulher, eu vejo que ela quer muito ajudar e ela se esquece nessa história. Então, acho que se eu puder passar uma mensagem, é isso. Dá tempo, sim. O melhor momento é agora. E tarde é ontem, né? Hoje dá tempo ainda. Então, acho que essa é a mensagem de carinho, assim. Ai, muito obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo, também. passou tão rápido. Eu adorei também, meninas. Agradeço imensamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês são ótimas. Obrigada. Foi muito bom. A gente que agradece seu tempo, sua disponibilidade, trazer um pouquinho sobre sua vida pessoal e profissional, né? A gente gostou muito. Foi maravilhoso. Obrigada. E é isso, gente. Acompanhem a Júlia, a Whey Suplementos nas redes sociais. Aqui no YouTube temos outros podcasts também. Fiquem à vontade aí para assistir todos. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.